E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Comporte-se, Robert Sapolsky, A Biologia Humana em Nosso Melhor e Pior. Bom, o Robert Sapolsky, ele é primatólogo e neurobiólogo, ele é bastante reconhecido na área. Inclusive no YouTube tem um conjunto de aulas de uma disciplina que ele ministra em Harvard. Tem todas as aulas lá, são várias horas, e ele é bastante reconhecido nesse meio. E nesse livro ele se propõe a falar justamente do melhor e do pior do comportamento humano. Bom, e o livro aqui tem 17 capítulos, mais a introdução e o epílogo, e mais 3 apêndices. A primeira parte do livro, que seria até mais ou menos o capítulo 8, ele fala bastante de comportamento, né? O que é um comportamento, o que desencadeia um comportamento, o que são as cascatas neuronais, né? Tudo o que influencia. Os apêndices aqui são partes para explicar um conceito mais técnico. Então, o primeiro apêndice, por exemplo, é Neurociência para Iniciantes, o segundo é Princípios Básicos de Endocrinologia e 3 noções básicas sobre proteínas. E aí ele descreve de forma um pouco mais detalhada e técnica para as pessoas conseguirem entender um pouco melhor como funcionam esses processos no cérebro e em toda a estrutura do nosso organismo. E aí ele vai falando, né, o que é um comportamento, segundos antes, de segundos a minutos antes, de horas a dias antes, de dias a meses antes, né? Porque tudo que vem acontecendo ele influencia nos nossos comportamentos. Aquilo que nós agimos hoje é um resultado do que aconteceu segundos, minutos, dias, meses antes, porque tem toda a nossa experiência de vida. Aí ele entra no capítulo 6 falando da adolescência, né? Porque os adolescentes eles não têm o cérebro bem desenvolvido, o cérebro ele só termina de se desenvolver completamente ali por volta de uns 20 anos. Então ele fala bastante da questão da adolescência, ele fala do de volta ao berço, né, de volta ao útero, que desde o útero lá, o feto, ele está sendo influenciado pelas cascatas hormonais, tanto da mãe ali, né, para poder desenvolver esse feto, quanto as influências epigenéticas, né? Então o que a mãe foi exposta durante a vida, o que ela está se expondo durante a gravidez e como isso interfere no comportamento que esse indivíduo pode ter durante a vida. E aí aqui no meio ele começa a falar de séculos a milênios antes e a evolução do comportamento. Porque o nosso comportamento ele é um contínuo evolutivo, ele também foi selecionado ao longo da nossa evolução porque ele tinha algum propósito. Ainda que, como ele menciona aqui, existem características e provavelmente comportamentos que eles não foram selecionados especificamente, mas aquilo surgiu de alguma forma e em algum momento aquilo se tornou útil para alguma coisa. E aí depois ele começa a entrar em questões mais práticas do comportamento. Então ele fala, por exemplo, nós versus eles, essa nossa dicotomia de identificar o que é o meu grupo, com quem que eu me identifico, e essas pessoas somos nós. Aqueles que não fazem parte do meu grupo, seja qualquer característica que me diferencie deles, eu vejo como os outros, né? Então cria esse distanciamento. Ele fala bastante disso aqui. Aí ele fala também de hierarquia, obediência e resistência, as questões sociais, né, como os animais eles se dividem socialmente. É importante lembrar aqui que, como ele é primatólogo, ele menciona muita coisa observada em primatas, tanto dos estudos que ele fez, quanto outros primatólogos fizeram. E aí, evidentemente, uma hora que ele começa a falar de moralidade, né? A moralidade é uma coisa que nós temos, que nos faz agir de uma forma, mas é uma coisa que nós sentimos. Bom, eu acho que isso é certo. Eu não sei explicar por quê, mas eu ajo dessa forma porque eu sinto que isso é certo. E aí ele fala bastante dessa parte, ele menciona bastante os estudos do Jonathan Haidt, do A Mente Moralista, que eu já fiz review aí também. Ele entra também na questão de sentir, entender e aliviar a dor do outro, né? O que é que nós temos de conseguir identificar a dor de uma outra pessoa, de um outro animal, e se compadecer com isso. E aí aqui ele entra num capítulo chamado Metáforas pelas quais matamos. É onde ele começa a falar principalmente sobre guerras e por que nós odiamos outros seres humanos por pensarem diferente de nós e como nós tentamos justificar essas matanças, né? É um capítulo bastante interessante. Aí depois ele entra em biologia, sistema de justiça criminal e, ora, por que não, livre-arbítrio, né? E aí ele começa a falar um pouco sobre as primeiras descobertas de neurociência e imagens do cérebro, né? E quando eles começaram a identificar que determinada disfunção cerebral ou anormalidade nas estruturas cerebrais podia influenciar determinados comportamentos. E como o sistema jurídico criminal começou a utilizar isso meio que para inocentar criminosos, do tipo, bom, o cara cometeu um crime, mas ele tem lá um dano cerebral, então ele não é responsável pelas atitudes dele. É um capítulo bastante interessante, porque daí entra em diversas nuances e alguns casos que aconteceram. E ele começa a explicar que, bom, a imagem ali do dano, ela não necessariamente justifica o indivíduo ter agido daquela forma. Ela pode tornar mais propício, mas como isso influencia as decisões do indivíduo. É um capítulo bastante interessante. E por último, quando ele fala de guerra e paz, né? Ele fala ali sobre o otimismo que ele tem em relação
a nossa história, né, a nossa sociedade, porque apesar dos comportamentos ruins que nós temos, digamos assim, existem pessoas na história que tomaram atitudes que iam contra isso, né? Então, pessoas que viram alguma coisa errada, se sacrificaram diante daquilo. É um capítulo bastante interessante, porque daí ele coloca justamente isso. Bom, apesar de todo o comportamento ruim que nós temos, digamos assim, ou propício a causar mal para a sociedade, nós temos algum tipo de evolução que nos faz escolher agir da forma que é certa, mesmo que não seja a forma mais fácil, né? Bom, de uma forma bastante resumida, é mais ou menos isso que ele aborda, só que o livro assim, ele é bastante denso, como eu falei, a primeira parte que ele discorre sobre comportamento, ali são quase 8 capítulos, ele aprofunda bastante nos estudos, né, explicando o que é um neurônio, as partes do neurônio, como esses neurônios eles se comunicam com outros neurônios, quais são os neurotransmissores e os hormônios que influenciam determinados comportamentos. Ele aborda bastante disso aqui. Então, assim, para quem não é da área, é um livro legal de introdução para poder aprender bastante. Só que é um livro maçante, vocês podem ver até pelo tamanho dele aqui. O livro mesmo, assim, dá umas 650 páginas. Mais os 3 apêndices dá, sei lá, mais umas 150 páginas talvez. E tem mais umas 100 páginas aqui só de referências que ele usou para o livro. Então, é um livro bastante extenso, ele é denso de conteúdo. Uma hora fica cansativo. Para quem não está acostumado com leitura, não vale a pena começar com um livro desse tamanho, tá? E para quem tem interesse no assunto e já consegue encarar uma leitura mais pesada, dá para começar por esse aqui. Mas o início dele é bastante denso, porque ele discorre bastante sobre tudo de neurobiologia até entrar nas partes práticas. Da metade do livro para o final começa a fluir mais fácil, porque daí já são questões mais práticas e é mais fácil de entender. Ele não fica lá discorrendo o que é o neurônio, a parte do cérebro que interfere no comportamento, nem nada. Ele já vai para os estudos que mostram por que os seres humanos agem assim. Então, quando eles são expostos a tal coisa, influencia tal. É mais ou menos isso, a parte prática. Bom, a escrita de forma geral ela é bastante tranquila, tá? Só no início do livro ali eu achei que às vezes parecia que ele complicava um pouco na explicação de neurobiologia, principalmente no apêndice 1. Mas depois o livro flui muito mais tranquilo. Mas é aquilo, o livro ele é grande, então uma hora vai ficando cansativo, porque é sempre o mesmo assunto, é tudo sobre comportamento. Ainda que ele varie os tipos de comportamentos que ele está falando, os experimentos e tudo mais, ainda é o mesmo tema, e para quem como eu, que não lê mais de um livro ao mesmo tempo, uma hora vai ficando cansativo. Deu 2 meses mais ou menos para eu ler isso aqui. Tinha uma hora que eu já estava, nossa, queria trocar de livro, né? Mas como eu tenho o hábito de ler um do início até o fim, eu continuei. O livro é bom, mas é como eu disse, é para quem tem interesse sobre o assunto, para quem quer se aprofundar, entender mais, para quem está iniciando, talvez, se já tiver hábito de leitura, dá para encarar, mas se não, começar por uma coisa um pouquinho mais introdutória, um pouquinho mais simples. Bom, agora deixar uma opinião aí bem pessoal da minha parte, tá? Eu não sei se é uma bitolagem minha, se é um viés meu, mas em alguns momentos deu para pareceu que tinha um pouco de viés do Sapolsky aqui na hora de expor alguns estudos, né? Quando ele fala, por exemplo, dos estudos do Jonathan Haidt, do A Mente Moralista, algumas coisas não batiam com o livro, porque eu já li o A Mente Moralista do Jonathan Haidt antes, e algumas coisas que ele coloca aqui parece que ele ignorou algumas coisas dos estudos do Haidt, selecionou algumas para expor alguma visão deles. Não sei se é uma coisa minha ou se mais alguém percebeu isso. Na hora me acendeu um alerta assim, mas não foi nada que interferiu na experiência da leitura em si. O livro continua sendo excelente e eu recomendo para quem gosta do tema, para quem quer se aprofundar. Então fica aí a recomendação para vocês.